Dorival tem que ser demitido pra amanhã. Calma lá, rapaziada, daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Mas enfim, o Corinthians empata em 1 a 1 contra o time do Santos de novo, mais um jogo lá na Vila. A gente entregando o jogo pro time do Santos, meu amigo. Igual no Paulistão de novo. Tudo bem que no Paulistão a gente foi até roubado, né? Enfim, a gente foi bastante roubado. Mas, cara, não é possível, gente. Não é possível, velho. Pô, gente, de verdade. Um zagueiro de 35 anos, cara, eu vou repetir a mesma coisa que o Cross falou. Eu vou repetir a mesma coisa que o Cross falou. O Gabriel Paulista não é um menino da base. Gente, o cara tem 35 anos, passagem, pô, por Europa. Cara, passou pelo Arsenal, por Valência, por Atlético de Madrid. Cometeu um erro bobo desse. Puta que lá merda. Puta que lá merda, né, mano? Se fosse o Choque, eu entenderia, mas acho que nem o Choque erraria. Se fosse isso é erro de Kaká, mano. Isso é erro de Kaká, tá ligado, mano? Assim, um erro inacreditável do Gabriel Paulista. Gente, se não fosse esse erro, o jogo terminaria 1 a 0 pro Corinthians. Vamos ser sinceros, no início do jogo, o time do Santos dominou o jogo lá, tava indo pra frente e tudo mais, mas também não fez nenhuma jogada perigosa, assim, nossa, que o Hugo teve que trabalhar muito, não. Mas tava pressionando o Corinthians. Depois o Corinthians conseguiu sair um pouco na primeira saída, já meteu um gol com o Depay, inclusive um golaço, um bolão, mano. Ai, Caio César, Caio César, Caio César. Cara, se eu pudesse, Caio César, eu te traria aqui pra casa, mano. Eu cuidaria de você. Caio César, gente, joga muita bola. Joga muita bola. Eu sempre falei desse moleque. Eu sempre falei desse moleque. Mas esse moleque joga muita bola. E, cara, só que não adianta a gente ter somente um Caio César no time. A gente precisa ter um outro ponta esquerda. Nível Caio César. Ai, Davi, mas e o Vitinho? Vitinho é preguiça em pessoa, né? Vitinho é preguiça em pessoa. E o Kaique? Davi. Cara, Kaique, gente, é um negócio que, tipo, eu não acho moleque ruim, tá? Mas é muito novo, acho que precisa de mais oportunidades, precisa de mais rodagem. Não tá pronto, né? O Kaique não tá pronto. A gente precisa de um moleque. Não precisa nem ser moleque, mas de um cara estilo Caio César, mano. Precisamos de um ponto esquerda. Entende, cara? Estilo Caio César, estilo Arroio. Tá ligado? É isso, velho. Precisamos de um ponta rápido. Que consiga, que tenha a habilidade de fazer jogadas individuais. Porque esse time do Corinthians depende muito do coletivo. Muito. E vocês veem. Uma coisa que o Cross falou no vídeo dele. E que eu já vinha falando, ó. O Corinthians é um bando de pau mole. É um bando de pau mole. Entendeu? O Corinthians é um time mole. Mole. Mas pensa num time mole. É o time do Corinthians, cara. E é verdade, velho. É um time que escolhe jogo. É um time preguiçoso. É um time preguiçoso. Do Hugo Souza até o Depay. É um time preguiçoso. Entende? Então, se o coletivo não tá bem naquele dia, precisa partir pro individual, mano. Como foi contra o Curitiba. Só que a gente não tinha esse individual. A gente não tem, tirando o Caio César. A gente só tem um jogador que é bom no individual. Você vê o Palmeiras. Pode pegar o Palmeiras. Palmeiras tem Alan, tem Felipe Anderson, tem Sousa. Tinha o próprio menino lá, o. Ai, Facundo Torres. Tinha o Estevão. Entende? Todos esses jogadores, gente, são jogadores de velocidade, pontas rápidos, ágeis, que podem partir num mano a mano ali num X1 e tirar uma jogada do bolso. Pode fazer um cruzamento pro Flávio Lopes, pode fazer alguma coisa até pro Vitor Roque, ou até o Vitor Roque mesmo. Você vê o Vitor Roque aí, cara, no Palmeiras? Direto, muitos gols só saem por conta dele. Por conta dele. O time do Palmeiras é um negócio que é chutar pra frente, bola lançada na área. O Palmeiras é isso. E é um time que depende muito do seu individual. Porque se os jogadores individualmente não estiverem bem no dia, é um jogo 0 a 0. É um jogo 0 a 0 porque o coletivo funciona, mas precisa de um brilho aqui e ali. E se esse brilho aqui e ali não estiver no dia, é 0 a 0. É 0 a 0. Foi o que aconteceu contra o Corinthians no Paulistão. Ganhou de 1 a 0 por quê? Porque o Corinthians é um time ruim. Porque o Corinthians não é tão bom. Mas, se o Corinthians fosse um time bom, ofensivamente, um ataque bom, o Corinthians teria ganho, ou pelo menos o jogo teria sido 0 a 0. 0 a 0. Enfim, depois do gol do Memphis, a gente ainda conseguiu alguns perigos na cabeçada do Gabriel Paulista, no chute do Caio César. Também, se eu não me engano, teve uma cabeçada do Gustavo Henrique. Tivemos mais 3 chances de fazer gol, acabamos não fazendo e desperdiçando, né? Desperdiçando, assim, a chance que a gente desperdiçou mais, talvez foi do Gabriel Paulista, né? Agora, do Gustavo Henrique, do Caio César, foi mérito do Brasão. Tudo bem, foi mérito do Brasão. E aí depois, no resto do jogo, o Santos não fez nada.
Santos parou e o Corinthians também não. Aí foi isso. Ficou um duelo. Eu achei que foi um duelo de classe. Achei que foi um duelo de classe. Em muitos momentos ali, na saída da área, Breno Bidon saindo de letra, Neymar dando passezinho, alguns jogadores saindo assim, com uma qualidade um pouco boa, um pouco de classe, mas o jogo não teve finalização, cara. O Corinthians depois disso não fez mais perigo. No segundo tempo, a chance que tinha pra chutar ali com o André, o moleque pipocou. O moleque pipocou, não entendi porque não chutou. Né, cara? É um medo de chutar, puta que lá merda. Puta que lá merda. É um medo de chutar muito grande. Muito grande. O moleque acabou pipocando, acabou não chutando. Mas enfim, de resto, mano, não tem muito o que dizer. Tá, o time do Corinthians de novo, gente. Já emendando com o assunto do Dorival Júnior. Defensivamente é um time bom, apesar de algumas falhas individuais aqui e ali, né? Porque quando o Corinthians toma gol, normalmente vem de falhas individuais. Mas ofensivamente muito abaixo. Muito abaixo. Se o time do Corinthians fosse ofensivamente bom, meteria uns 3 hoje. Uns 3. Mas não é tão bom assim, né, cara? Ai, ai, gente, enfim, mano, de verdade. Mas vi muita gente, muita gente. Eu fiz um vídeo disso no meu outro canal, Danzito Futebol. Esse aqui é meu canal de shorts, né, cara? Mas estou fazendo um teste aqui nesse canal, trazendo esse vídeo longo, porque dependendo, esse pode ser o meu canal principal agora, tá? De futebol. Mas eu tenho um canal de futebol, Danzito Futebol, e um canal de games, Danzito. Se inscreva lá, tá bom? Mas esse aqui pode ser agora meu canal principal, porque o canal Danzito Futebol, eu acho que, sei lá, tá com um problema. Tá com algum problema, juro pra vocês. Então, tô fazendo esse teste aqui no Danzito Shorts. Deixa o like, faço L. Faço L de like, tá bom? E se inscreva no canal também. Bom, rapaziada, tô gravando até doente o vídeo, tô com a garganta horrorosa, não poderia estar falando aqui, mas tenho um sonho, né, de ganhar dinheiro com isso aqui, disso aqui ser o meu trabalho. Enfim, então, faço L, deixa o like, faça L de like, tá bom? Enfim, rapaziada. Mas é isso, mano, tipo, o Corinthians é fraco ofensivamente. E tá, vamos falar do assunto Dorival. Tem muita gente pedindo a saída dele. Muita gente. Por um momento, principalmente no ano passado, eu fui muito a favor da saída dele. Muito a favor, muito a favor. E hoje, eu sou em partes. Por quê? Vamos olhar pro mercado? Vamos olhar pro mercado de treinador brasileiro e sul-americano? Quem tá livre? Que é melhor que o Dorival. Quem tá livre? Ninguém. A não ser um cara. A não ser um cara. Que eu, se fosse o Corinthians, eu entraria primeiro em contato com esse cara e depois demitir o Dorival. Se esse cara der sinal verde, claro. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Meu amigo, se não for o Felipe Luiz, não tem por que substituir o Dorival. Não tem por que demitir o Dorival. Ou é Felipe Luiz, ou é nada. Ou é Felipe Luiz, ou continuar com o Dorival. Tá ligado? Ah, Davi, mas e o Cuca? Gente, o Cuca é aquele negócio. Os últimos, pra mim, o Cuca no histórico é melhor sim que o Dorival. Eu prefiro o Cuca do que o Dorival. Mas vamos olhar os trabalhos recentes do Cuca. O último trabalho dele no Atlético Mineiro foi uma bosta. Foi uma verdadeira merda. Ele foi muito mal. Muito mal. Tanto que foi demitido depois. Aí veio aquele cara do Argentino Júnior. E, enfim, ele chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Acabou perdendo as duas também, né? Mas o último trabalho do Cuca foi mal. Foi muito ruim. Muito ruim. Então, vendo os trabalhos recentes do Cuca, eu não aceitaria o Cuca de volta. Eu não aceitaria o Cuca de volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque pra mim é tirar os 6 por meia dúzia. São dois treinadores que sabem fazer o arroz com feijão muito bem. O Dorival tá bem? Nem tanto. Tá, nem tanto. De novo, o Corinthians defensivamente melhorou muito do que era com o Ramon Dias. Muito. O Corinthians é um time melhor defensivamente. Comete suas falhas individuais, como foi hoje com o Gabriel Paulista, que puta que lá merda. Contra a Portuguesa e tudo mais, o Corinthians já não vence 5 jogos. Mas, ofensivamente, o Corinthians realmente é um pouco abaixo. Mas tem motivos pra isso. A maior falha do Dorival é não saber ler os seus atletas. Na minha visão, o maior erro do Dorival é não saber ler os seus atletas. Diversos jogos ele coloca atletas com a mesma característica, ou atletas que a característica não batem uma com a outra. Entende? Como o Memphis. Cara, se você coloca um Memphis e coloca um Yuri Alberto e um Caio César, beleza. Agora, se você coloca um Memphis sem o Yuri Alberto e sem o Caio César, aí é difícil. Aí é difícil. Ou até, se você coloca o Memphis e só o Caio César e não coloca um outro ponta na esquerda, também complica.
Hoje foi melhor porque o Caio César é muito bom, mas tem que ter um ponta na esquerda. Tem que ter um Kaique, tem que ter um Vitinho, ou melhor, tem que ir no mercado. Tem que ir no mercado, entende? Então, assim, o Dorival, o maior problema, na minha visão, é não saber ler os seus atletas. Porque existem atletas, existem funções, existem formações que não funcionam sem um determinado jogador. Yuri Alberto. Com Yuri Alberto, a formação losango funciona muito bem. Ou a formação com muitos meias. Funciona bem. Sem Yuri Alberto, meu amigo, não funciona. Não tem um porquê fazer. Porque essa formação, ela precisa. Ela depende de velocidade. E o Yuri Alberto traz isso. Uma velocidade vertical ele traz. De novo, talvez com Memphis, Caio César e Yuri, que a gente ainda não viu, talvez funcione melhor. Talvez essa formação com muitos meias ainda funcione melhor. Entendeu? Talvez funcione melhor, porque você vai ter velocidade na ponta e vai ter velocidade na frente, que é o Yuri Alberto, que é o cara pra ficar na cara do gol. Entende? E aí isso ajuda muito o Depay a jogar, porque o Depay tem a qualidade do passe, não da velocidade, mas a do passe. Então o Depay vai ter opção na frente, opção na ponta, entendeu? Vai ter um jogo mais vertical. E é isso, cara. E é isso. Agora, sem o Yuri, essa formação com muitos meios não funciona. Você tem que ter um Depay ali de centroavante e dois caras velozes nas pontas. Ou seja, Kaique Ferrari e Caio César. Hoje é as opções que o Corinthians tem, tá? As opções que o Corinthians tem. Então o maior problema do Dorival é esse. Não saber ler os seus atletas, quando colocar, onde colocar. Ponto. Enfim, gente, eu acho que não tem que tirar o Dorival, tá bom? Tem que continuar, apesar de alguns resultados negativos, algumas coisas de eu achar que é culpa assim dele. O Corinthians ano passado, muita gente vai elogiar por ter ganho uma Copa do Brasil. Cara, eu não elogio, porque pra mim não é normal o Corinthians com aquele elenco ficar em 13º do Brasileirão, sendo que tinha times muito piores lá em cima. Não é normal o Corinthians jogar essa bola que tá jogando. Não foi normal em 2025. Entende? Ah, mas Davi, prioridades, não sei o que. Cara, não importa as prioridades. Não importa. O Corinthians tem que estar jogando melhor. Tinha que estar jogando melhor. Tinha que estar jogando melhor e tem. Entende? Então, assim, pra mim o Dorival, cara, só pode ser substituído pelo Felipe Luiz ou por um cara lá de fora que seja muito bom. Muito bom. Agora, Davi, Marcelo Gardiardo. Sei lá, algum outro treinador sul-americano. Não. Dorival, melhor ficar com o Dorival. Melhor ficar com o Dorival. A não ser que a situação piore muito. Mas, enfim. Pra mim é Felipe Luiz ou nada. Tá bom? Cara, falando em mercado, vamos passar um pouco aqui rapidinho, porque tá surgindo uma especulação do Arthur Cabral, ex-Palmeiras, hoje no Botafogo, no Corinthians. Por empréstimo, gente. E assim, de verdade, galera. Já repeti muitas vezes isso lá no meu canal de futebol, do Danzito Futebol. Se inscrevam lá também, não sei se vou continuar, vamos ver como esse vídeo vai sair nesse canal aqui. Já falei diversas vezes, cara. O Corinthians não precisa de centroavante, o Corinthians não precisa de meia, o Corinthians não precisa de centroavante. Hoje o que o Corinthians mais precisa é de pontas. E não é só um, é um muito bom para jogar na ponta esquerda, outro reserva para jogar na reserva do Caio César e outro reserva para jogar na reserva do na verdade não precisa da ponta esquerda, não. Precisa de um titular muito bom na ponta esquerda. Deixa o Vitinho de reserva, deixa o Kaique Ferrari de reserva, de substituto ali, porque o Vitinho às vezes entra bem no segundo tempo. Mas precisamos de dois pontas direita. Mentira, minto. Precisamos de um ponta direita. Um ponta direita para ser reserva do Caio César. Porque senão as coisas complicam. Porque senão as coisas complicam, entendeu? Prioridade não é zagueiro, prioridade não é lateral, não é meia, não é centroavante, é ponta. E o Corinthians tá indo atrás de mais um centroavante. Agora, pra quê? Eu não sei. Eu não sei, tá bom? Mas enfim, gente. Deixe sua opinião nos comentários. Também deixe seu like, se inscreva no canal. E dependendo da situação desse vídeo aqui, esse pode ser o meu novo canal de futebol, tá bom? Enfim, eu dou minha opinião, falo sobre o Corinthians também, quero falar sim sobre outros times. É meio pique chorume do Grêmio. Eu poderia ser o Strume do Corinthians. É um bom nome de canal, Strume do Corinthians. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse nome aí, Strume do Corinthians. Tamo junto.